Olá, seja muito bem-vindo ao Business. A partir de agora você vai conferir. Estudo revela: Apple Watch detecta início da gravidez com 92% de precisão. Zuckerberg aposta alto em inteligência artificial e vai construir gigantescos centros de dados para a Meta. A Heineken aumenta os preços no Brasil e as ações da Ambev reagem com força. E saiba quem desbancou Mark Zuckerberg e ocupa hoje o segundo lugar no ranking dos mais ricos do mundo. Eu sou Bruno Meyer e o Business, a sua revista eletrônica de negócios, está no ar. Jovem Pan Business. E a Heineken vai reajustar os preços de cervejas no Brasil e em 6%. O grupo holandês e um dos maiores fabricantes de cerveja do planeta vai mexer nos preços das cervejas no país pela primeira vez em mais de um ano. Isso porque desde abril de 2024 os preços não eram alterados. Se a notícia não foi boa para os apreciadores da marca, caiu muito bem para a concorrente, porque as ações da Ambev subiram forte na Bolsa Brasileira na última quarta-feira, sobretudo quando ocorreu o anúncio dessa notícia envolvendo aumento do preço da cerveja da Heineken. Aliás, a informação foi dada inicialmente pelo colunista Lauro Jardim do jornal O Globo e confirmada pela Jovem Pan. A Heineken teve uma estratégia nos últimos tempos para aumentar a participação no mercado brasileiro. Qual foi essa estratégia? Segurar os preços das cervejas. A holandesa é a segunda maior empresa do setor no país, perde apenas pela Ambev, a Ambev que tem uma série de marcas muito conhecidas aí e domina com mais de 60% o setor de cervejas no país. Agora, voltando para a Heineken, o Brasil é o maior mercado mundial para a marca. É uma marca que está em mais de 70 países e emprega aproximadamente 85 mil pessoas. A Ambev, como eu falei, lidera em participação de mercado geral, mas a Heineken tem se destacado no segmento premium e também com marcas como a Amstel, que tem apresentado nos últimos tempos forte crescimento. E um estudo mostrou que o Apple Watch conseguiu identificar o início de gravidez com 92% de precisão. Pesquisadores da Universidade de Cornell, em parceria com a Apple, desenvolveram um modelo que usa dados de smartwatches para identificar condições de saúde, incluindo a detecção precoce de gravidez. Esse sistema analisou padrões fisiológicos, comportamentais extraídos do relógio inteligente. A pesquisa foi baseada em dados com 162 mil participantes e mais de 11 bilhões de medições por hora. O modelo, além dessa eficácia na previsão de gravidez precoce, também apresentou bons índices na detecção de diabetes, com 82%, e infecções, com 76%. Segundo os autores, as mudanças hormonais e comportamentais durante a gestação, como variações na contagem de passos, ritmo de exercícios, foram decisivos para a precisão do sistema. E para falar mais desse tema, nós vamos receber neste momento o Matias Brem, especialista em dados e inteligência artificial. Matias, obrigado pela presença aqui em nosso programa. É realmente surpreendente, né? 92% de precisão do início da gravidez. Como e o quanto a Apple tem investido nessa área de saúde? Bom, obrigado pelo convite. A Apple já vem investindo há bastante tempo, se eu não me engano, desde 2014 a Apple já tem produtos específicos na área de saúde, né? E o que talvez a Apple tenha percebido é que ela precisasse
utilizar melhor a base de usuários que ela tem hoje no mundo. Ela tem aí mais de 2 bilhões de usuários ativos, né, entre usuários de aparelhos de iPhone, Apple Watch e outros produtos que eles tenham ali, para conseguir criar novas inteligências artificiais ou começar a despontar em algum mercado. E saúde é um mercado muito promissor, de forma geral, na área de inteligência artificial, porque a grande chave, ou o grande brilho da inteligência artificial é começar a analisar novos tipos de informação, não só informações estruturadas, como a gente está acostumado em sistemas, né, no dia a dia, mas todo outro tipo de informação. Então, imagem, clínica, saúde, de certa forma, vai despontar nessa era da inteligência artificial. E eu acho que a Apple mirou também trazer inovação já nessa área com o Apple Watch. Ela já tem tido, a cada ano que passa, inovações como, por exemplo, sensor de queda, de acidentes, outras coisas. Eles estão mirando muito segurança, parecido com que, por exemplo, no mercado de automóveis, a Volvo se propõe a fazer. Olha, eu tenho um carro muito seguro e a Volvo tem esse slogan de segurança. Então, eu vejo que a Apple está tentando trazer um slogan diferente para a marca e para os produtos que ela tem, de repente, no lado não só fitness, mas de saúde. Essa é uma funcionalidade. Hoje, no agro, já se tem essa precisão de identificar quando o gado, por exemplo, está no período fértil, o momento exato de ovulação, e até definir se você vai ter um gado de corte ou leiteiro, ou seja, saber o melhor momento de se fazer a inseminação com parâmetros parecidos com que esse relógio também consegue coletar. E aí eu diria que a temperatura seria um dos principais parâmetros. Óbvio que a pesquisa da Apple é muito mais avançada e eles levam várias coisas em consideração. Não, mas esse caso que você nos apresenta agora do agronegócio é muito interessante. E tudo isso vem de algoritmos de AI para ter essa precisão, Matias? Perfeito. É uma combinação entre a expertise de especialistas no ramo, ou seja, no caso da Apple são médicos, especialistas em saúde, né, em fisiologia no caso, e essa expertise junto com os dados, ou seja, essa base de mais de 2 bilhões de usuários, ou no caso desse teste aí, 162 mil pessoas se dispuseram voluntariamente a fornecer essas informações e confirmar se tem ou não tem gravidez e afins, é a segunda chave. Então, tem a expertise humana, os algoritmos e, no caso, a base muito grande de dados para comprovar se esse modelo, esse algoritmo está sendo eficiente ou não. Então, acho que a grande chave da Apple aí foi, com certeza, a base de usuários deles. Agora, foi divulgado esse estudo impressionante que mostra que o Apple Watch consegue identificar uma gravidez, o início de uma gravidez, com uma precisão de 92%, mas eu quero chamar você já para comentar um assunto, porque a Apple não está tão bem assim. A companhia tem enfrentado pressão para reformular a estratégia e tirar o atraso nos assuntos ligados à inteligência artificial. Investidores preocupados com a queda nas ações, que já eliminou mais de 640 bilhões de dólares em valor de mercado neste ano, e também investidores muito frustrados aí com os atrasos no lançamento de recursos de inteligência artificial, pedem que a Apple tome uma iniciativa e faça uma grande aquisição, por exemplo, além de buscar talentos de uma maneira mais agressiva. Por exemplo, a companhia perdeu recentemente o principal cientista de AI da Apple para a Meta, para a rival, que se dispôs, Zuckerberg dispôs a pagar um salário superior a 200 milhões de dólares em um contrato de longo prazo. E a incerteza sobre o futuro da Apple aumentou na semana passada porque o chefe de operações, o Jeff Williams, que era considerado o número 2 da companhia, era muito visto como o substituto do Tim Cook, surpreendeu ao anunciar a aposentadoria, encerrando 27 anos na empresa. As ações da Apple caíram 16% neste ano, enquanto as outras empresas, como a Meta, têm sido impulsionadas pelos investimentos em AI. E a pressão que a companhia enfrenta, inclusive, pode atingir o nome mais poderoso da empresa, Tim Cook, CEO da Apple, porque o mercado financeiro já começou a fazer pressão para que ele seja substituído. Ele está prestes a completar 65 anos, está no cargo desde 2011 e é o executivo
há mais tempo no comando de uma gigante de tecnologia. Matias, volto com você. Será que é hora de Tim Cook dizer adeus, dizer um tchau para a companhia? Olha, quem sou eu para falar se o Tim Cook deve ou não sair, ou seja, demiti-lo, né? Mas eu vou fazer uma breve comparação até mesmo com o Mark Zuckerberg, que passou por números muito parecidos. Se a gente pegar em 2021, a Meta, no caso, ainda se chamava Facebook e trocou o nome para Meta. Trocou o nome porque ela apostou toda a estratégia dela no metaverso. Então, a gente passou pelo período de pandemia, a gente estava vendo uma revolução no mundo sobre o uso de sistemas digitais, internet, trabalho remoto, e cada vez mais a interação humana ia para uma interação virtual, digital. Então, a Apple apostou também no metaverso com óculos e uma série de outros produtos. Não chamava-se metaverso, até porque é o nome da Meta, né, para não dar uma concorrência, mas nesse universo digital. E a Meta, e os dois foram pelo mesmo caminho. Curiosamente, né, em 2023, ali, final de 2023, a Meta desvalorizou 670 bilhões de dólares, que é exatamente o que desvalorizou a Apple agora. É exatamente o mesmo número, 640 bilhões. Então, a Meta saiu de 1 trilhão de dólares de valor de mercado para mais ou menos 200. Quando a gente pega a Apple, é algo muito parecido, inclusive, em números. Então, eles eram empresas que iriam despontar em um mercado muito promissor e esse mercado flopou, não aconteceu. O Mark Zuckerberg conseguiu entender isso e no final de 2023, início de 2024, ele anunciou uma revolução na empresa e todo o foco dele, e com uma série de demissões, eu não sei precisar o número, mas algo em torno de 11 mil pessoas foram demitidas da Apple e todos esses projetos foram descontinuados, eles focaram em inteligência artificial. E ali foi a chave de virada e hoje a Meta já está valendo aí 900 e poucos bilhões de dólares, então ela conseguiu recuperar esse valor de mercado. Por isso, está aí o Mark Zuckerberg na lista entre os mais ricos do mundo também. Só que a Apple tem um problema. O business da Meta é um business de internet, sempre foi um business de internet. Então, ela tem lá as redes sociais e assim por diante. Com isso, ela conseguiu criar vários modelos de inteligência artificial focados em imagem, um deles é o Segment, tem o Llama e vários outros, porque tem texto, interações sociais, eles têm muito conteúdo. O Google usou também a base do YouTube para criar o modelo de inteligência artificial VEL3, que é um grande diferencial para o Google. E aí, quando a gente vai olhando para cada um dos grandes players do mercado de inteligência artificial, eles têm alguma base de informação muito específica em que eles são muito bons. O Grok, por exemplo, o 4 agora do Elon Musk, se diz ser o melhor modelo de engenharia. Ele vai responder coisas que nenhum livro ou faculdade é capaz de responder sobre engenharia, porque ele tem por trás da SpaceX, a Tesla, uma expertise de engenharia muito específica. Quando você olha para a Apple, a grande pergunta é o que a Apple tem a oferecer para o mercado de inteligência artificial? Ou de conhecimento muito específico que ninguém tenha, ou de informação. E aí fica a dúvida, pelo menos na minha perspectiva, a Apple é uma empresa de aparelhos. E é uma empresa que tem uma base de usuários legal, mas o Apple Cloud não é assim, uma informação das mais ricas e diferentes dos demais. Então, a grande dúvida é como a Apple vai fazer essa chave. Saúde pode ser uma delas, mas é uma questão aqui que levanta, tá? Matias, você citou bastante Mark Zuckerberg. Eu vou chamar você já novamente aqui no programa para falar de Zuckerberg. E a Uber anunciou uma nova parceria com a fabricante de veículos elétricos Lucid Motors e a startup de direção autônoma Nuro, para lançar uma frota de robotáxis elétricos nos Estados Unidos e a partir de 2026. O projeto prevê o uso dos SUVs Lucid Gravity equipados com o sistema Nuro Driver, operando na plataforma da Uber. A meta é implantar 20 mil veículos em até 6 anos, começando por uma grande cidade americana ainda não revelada. E como parte desse acordo, a Uber investirá 300 milhões de dólares na Lucid para adaptar a sua fábrica à tecnologia da Nuro. A parceria marca mais um passo na estratégia da Uber de abandonar o desenvolvimento interno de veículos autônomos e apostar em colaborações com empresas especializadas. A Uber já mantém parcerias com outras gigantes do setor, como a Waymo, que é do Google,
a Volkswagen e a Baidu e oferece corridas autônomas em cidades como Phoenix e Austin. O mercado de robotáxis segue competitivo, com players como a Tesla acelerando os seus próximos lançamentos. Para falar de Mark Zuckerberg, que anunciou que vai construir uma série de data centers gigantescos para acelerar os esforços da Meta em inteligência artificial. O primeiro deles, chamado Prometeu, deve entrar em operação em 2026. Segundo ele, os novos centros terão capacidade de múltiplos gigawatts, colocando a Meta entre as empresas com a maior infraestrutura de AI do mundo. Ele chegou a afirmar que apenas um desses centros ocupa uma parte significativa da área de Manhattan, em Nova York. O investimento previsto em AI e infraestrutura pode chegar a centenas de bilhões de dólares. Em abril, a companhia anunciou que poderia investir até 72 bilhões de dólares com foco em AI e infraestrutura de data centers. É sempre bom lembrar a Meta, que gera a maior parte da sua receita com publicidade no Facebook, no Instagram, segue apresentando crescimento anual nas vendas. E eu volto a chamar o Matias Brem, porque, Matias, nos Estados Unidos, muito se fala que o data centers hoje é o ativo mais quente ligado ao mercado imobiliário. Por que isso? É por conta desses investimentos das gigantes de tecnologia? Perfeito, sim. Tem algumas correlações aí também com a disponibilidade de ativos, né? Se você vai ter, sabe-se que haverá uma alta demanda por algum recurso, por exemplo, computação, né? E a computação com o advento da AI vai despontar e essas empresas já sabem o quanto vai ser demandado. Quem conseguir efetivamente ter os data centers disponíveis na mão vai poder cobrar basicamente o preço que lhe bem entender e também não vai ficar refém de nenhuma outra oferta. E no caso dos data centers no setor imobiliário, a grande questão é a disponibilidade de grandes espaços abertos com infraestrutura de energia. Em alguns casos também, para refrigeração pode ser importante água. Então, os locais onde se tem energia, água, também é importante você ter uma cidade ou pessoas para trabalharem nos serviços básicos ali. Então, tem uma exploração muito grande realmente no mercado imobiliário. Isso abre espaço, inclusive, para países que tenham fontes de recursos energéticos limpos, né, e tenham algum nível aí de segurança para esses investimentos, tá? Muito bem, nós conversamos nesta edição do Business com Matias Brem, especialista em AI. Obrigado pela participação aqui no Business. E falando de inteligência artificial, o avanço da AI impulsionou Larry Ellison, fundador da Oracle, ao posto de segundo homem mais rico do mundo, com uma fortuna estimada em 251 bilhões de dólares, segundo o ranking da Bloomberg. Ellison simplesmente ultrapassou Mark Zuckerberg, que a gente acaba de falar, após um salto de 60 bilhões de dólares em seu patrimônio somente em 2025. Aliás, a gente tem aqui no telão do programa os 5 homens mais ricos do planeta, agora totalmente atualizado em primeiríssimo lugar. Não, vamos começar pelo 5º lugar, porque primeiro lugar é Elon Musk, como todos já sabem. Em 5º lugar, Steve Ballmer, ex-CEO da Microsoft, com uma fortuna estimada em 174 bilhões de dólares. Em 4º lugar, o dono da Amazon, fundador da Amazon, Jeff Bezos, com uma fortuna estimada de 243 bilhões de dólares. Em 3º lugar, aí encontra a novidade, Mark Zuckerberg, fundador da Meta, o dono do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, com uma fortuna de 247 bilhões de dólares. Como eu falei, entrou na lista o Larry Ellison, fundador da Oracle, e em primeiríssimo lugar, mesmo com as ações da Tesla caindo nesse ano, caindo consideravelmente, ele está na liderança, Elon Musk, com uma fortuna estimada de 280 bilhões de dólares. Agora, deixa eu focar em relação
ao fundador da Oracle. O crescimento está diretamente ligado à valorização de 41% das ações da companhia e ao protagonismo da empresa no projeto Stargate, uma mega iniciativa do governo Donald Trump que prevê 500 bilhões de dólares em investimentos em infraestrutura de AI nos próximos 4 anos. Essa iniciativa reúne grandes nomes da tecnologia, como SoftBank, a OpenAI, a Microsoft, a NVIDIA e a ARM. E a gente sai do universo dos mais ricos do planeta e vem para a brasileira, a Embraer, que fechou a venda de 45 jatos com direito de compra de mais 10 aeronaves, e essa venda foi para a companhia aérea Scandinavian Airlines da Dinamarca. O valor do negócio foi alto, como tudo que envolve a Embraer. O valor da transação foi de 21 bilhões e 800 milhões de reais. A companhia aérea dinamarquesa vai renovar a frota com a transação. A Embraer afirma que a parceria aumentará a eficiência, reduzirá as emissões e resultará em futuras oportunidades de crescimento. As primeiras entregas dos jatos estão previstas para o final de 2027. São também estipuladas entregas adicionais ao longo de aproximadamente 4 anos. O modelo de aeronave comprado pela dinamarquesa opera com 100% de combustível sustentável de aviação, o SAF. A Embraer, terceira maior fabricante de jatos comerciais do mundo e líder no segmento de aeronaves com até 130 assentos, se tornou um termômetro das consequências das tarifas americanas sobre o mercado brasileiro, com o aumento das tensões comerciais entre Brasil e Estados Unidos. E presta atenção a esse estudo que saiu, porque as ações da Embraer podem cair cerca de 30%. Eu ia falar 50%, mas não é tudo isso. 30%, segundo um relatório do banco americano JP Morgan, caso a tarifa de 50% sobre todos os produtos importados do Brasil seja efetivamente aplicada. E o Google anunciou a assinatura do maior acordo corporativo de energia hidrelétrica já registrado. Em parceria com a Brookfield Asset Management, a gigante de tecnologia vai investir 3 bilhões de dólares para adquirir até 3 gigawatts de energia limpa ao longo de 20 anos nos Estados Unidos. A energia será fornecida por 2 usinas hidrelétricas na Pensilvânia, que passarão, essas usinas, por modernizações e terão as suas licenças renovadas como parte do acordo. O objetivo é atender a crescente demanda por energia dos data centers e operações de inteligência artificial da empresa, especialmente em estados do leste americano, dentro da região elétrica conhecida como PJM. Além da aquisição de energia, o Google planeja investir 25 bilhões de dólares em infraestrutura de data centers na Pensilvânia e em estados vizinhos nos próximos 2 anos. O acordo reflete a pressão crescente sobre empresas de tecnologia para garantir fontes de energia limpa em meio à explosão da demanda por AI e computação em nuvem, que levou o consumo de eletricidade no país a atingir níveis recordes após quase 2 décadas de estabilidade. E a OpenAI está finalizando o desenvolvimento de um navegador com inteligência artificial que deve ser lançado nas próximas semanas, segundo a agência Reuters. O novo produto promete competir diretamente com o Google Chrome e pode atrair 400 milhões de usuários semanais do ChatGPT. Esse navegador terá uma interface de chat interativo, mantendo o usuário dentro da experiência conversacional típica
do ChatGPT em vez daquele modelo tradicional de navegação por links e por cliques, especialmente. A iniciativa marca mais um passo da OpenAI para ampliar a atuação além do ChatGPT após a aquisição da startup de hardware em maio por 6 bilhões e 500 milhões de dólares. E falando nele, a gente deu aqui no telão do Business, ele continua na liderança entre os mais ricos do planeta. Agora eu vou falar de uma empresa que só tem crescido, a empresa dele, que é a SpaceX. Ela quer usar superfoguetes Starship para testar medicamentos no espaço. Como é que vai funcionar isso? A SpaceX ela desenvolve o programa Starfall, que planeja usar o seu foguete Starship para lançar cápsulas com componentes farmacêuticos em órbita, aproveitando condições únicas de microgravidade e radiação. Essas cápsulas seriam recuperadas após o retorno à Terra, possibilitando a fabricação de medicamentos e outros produtos, como semicondutores e cosméticos, em um ambiente espacial. A iniciativa pode abrir uma nova linha de negócios para a companhia, que já é uma referência em redução de custos de lançamento. O programa está em fase inicial e depende do sucesso operacional do Starship, que enfrentou falhas nos últimos testes. Além de aplicações comerciais, o Starfall pode ter usos na defesa, em parceria com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, ampliando o papel da SpaceX no transporte de cargas militares e ajuda humanitária globalmente. Como a gente já falou aqui no Business, a SpaceX vale hoje muito mais do que marcas extremamente conhecidas no mundo, como a Nike, a Uber, o Airbnb, e cada vez mais há uma amostra do potencial desse mercado no espaço. Porque tem muita gente que acha ainda hoje que exploração espacial é só para ir para fazer turismo em Marte, né? Pensando no futuro, mas não. A exploração espacial é algo crescente, as oportunidades de negócios têm aumentado e a prova disso é que os homens mais influentes e ricos do mundo, lembra daquele telão que a gente mostrou? De um lado você tem o Elon Musk na liderança, em quarto lugar aqui, olha, Jeff Bezos com 243 bilhões de dólares. Esses dois estão nessa seara de exploração espacial. E com isso, com os homens mais ricos do planeta e também com exploração espacial, o Business vai ficando por aqui. Eu desejo a todos um excelente final de semana. Muito obrigado sempre pela sua audiência, pela sua confiança e lembre-se sempre, tenham bons negócios no radar. Até semana que vem. Tchau. Jovem Pan Business.